Paz, igreja. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Um domingo bonito, de sol. Mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade para louvar, para adorar Ele, né? Cada dia que a gente acorda de manhã, assim, é mais um dia de vida, né? Uma vitória para cada um, né? Então, vamos começar então. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. De glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Assim como o Senhor disse para os seus apóstolos, né? Vamos deixar de pescar peixe, vamos pescar homens, né? Então vamos lançar a nossa rede também para ganhar almas para o Senhor nessa manhã. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Quero almas, eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava numa praia,
alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos e preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda a noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: pegue as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava numa praia, homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos e preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda a noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: redes e lancei ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Agora de manhã o Senhor convida a gente a navegar com Ele. Vamos navegar então. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei
desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Você diz que está perdido, meu amigo, e não sabe o que fazer da sua vida, e a sua esperança já morreu.
não tem como sair daquele abismo. Mas eu te digo que Jesus é a solução. Vem agora, meu irmão, já chega de sofrer. Só Ele pode resgatar a tua alma, transformar a tua vida, e em paz tu estarás. Mas eu te digo que Jesus é a solução. Vem agora, meu irmão, já chega de sofrer. Só Ele pode resgatar a tua alma, transformar a tua vida, e em paz tu estarás. Comigo aconteceu assim, nada valia pra mim, não sabia o que esperar. Mas alguém a Jesus me apresentou, das trevas me resgatou, me tirando daquela angústia. Hoje sou feliz e também quero que você seja. Vamos agora na igreja louvar ao Salvador. Hoje sou feliz e também quero que você seja. Vamos agora na igreja louvar ao Salvador. Você diz que está perdido, meu amigo, e não sabe o que fazer da sua vida, e a sua esperança já morreu, e não tem como sair daquele abismo. Mas eu te digo que Jesus é a solução. Vem agora, meu irmão, já chega de sofrer. Só Ele pode resgatar a tua alma, transformar a tua vida, e em paz tu estarás. Mas eu te digo que Jesus é a solução. Vem agora, meu irmão, já chega de sofrer. Só Ele pode transformar a tua vida, resgatar a tua alma, e em paz tu estarás. Não se preocupe, comigo aconteceu assim. Nada valia pra mim, não sabia o que esperar. Mas alguém a Jesus me apresentou, das trevas me resgatou, me tirando daquela angústia. Hoje sou feliz e também quero que você seja. Vamos agora na igreja louvar ao Salvador. Hoje sou feliz e
também quero que você seja. Vamos agora na igreja louvar ao Salvador. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3. As crianças podem passar para o grupo infantil. Apocalipse, capítulo 3. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos inclinar nossa cabeça um instante, aquietar nosso coração na presença de Deus, ter um momento de oração, fechar os olhos naturais para não distrairmos com o ambiente, com a pessoa ao lado, à frente, atrás, mas abrir os olhos do coração. O apóstolo Paulo certa vez orou que o Senhor iluminasse os olhos do coração, os olhos da fé, os olhos do Espírito. Podemos contemplar Cristo neste momento, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra, porque Ele diz: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei no meio de vós. Portanto, Ele está aqui porque estamos aqui em seu nome, no nome do Senhor Jesus, que diz a palavra que é o único nome que importa que sejamos salvos, o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, tão real como o ar que estamos respirando, tão real, Senhor, não podemos ouvir os outros, tu estás aqui, Senhor, porque tu és fiel em cumprir a tua palavra. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renova conosco nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por cada um que o Senhor escolheu. Porque João 15,16 diz: não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, para que vade e deis frutos, e esses frutos permaneçam. Para tudo que pedis ao Pai, ao meu nome, Ele vos conceda. Senhor, nós estamos aqui porque fomos escolhidos. O Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito, tem um plano maravilhoso. Obrigado, Deus, por esse propósito, por esse plano, Senhor.
Senhor, nós estamos sendo inseridos neste plano, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor contemplou cada um, Senhor. A tua palavra diz que lá no ventre materno, no Salmo 139:16, diz que o Senhor já via com os teus olhos nós, quando éramos uma substância sem forma, quando os nossos pais tinham se amado, Senhor, tu já contemplava cada um de nós, Senhor, todo o desenvolvimento no ventre materno, Senhor, e até este momento. E a tua palavra diz em 2 Crônicas que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra para ser forte com aqueles que o coração é totalmente dele. Nesta manhã você pode entregar o teu coração totalmente ao Senhor, porque o Senhor quer ser forte da tua vida e através de ti, porque Ele é um Deus de propósito, um Deus que tem um plano maravilhoso. E nós queremos diante de ti, Pai, agora em nome de Jesus, confessar os nossos pecados, Senhor, porque ainda temos fraquezas, temos limitações, Senhor, temos cometido pecado contra ti, Senhor, em pensamentos, em palavras, em atitudes, ações, omissões ou até inconsciente muitas vezes, e nós clamamos o teu perdão, o teu sangue vertido na colina do Gólgota, na cruz do Calvário, Senhor, foi derramado um sangue precioso, Senhor, e seja aplicado sobre nossas vidas agora, sejam cobertos agora todos os pecados, todas as injustiças, porque em 1 João capítulo 1 versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e purificar de toda injustiça. Vai cobrindo agora as multidões de pecado, cobre cada vida da cabeça à planta dos pés, cobre este lugar também, Senhor, em nome de Jesus. Já queremos te agradecer, Senhor, pelo perdão, e queremos clamar nesta manhã como salmista: guarda-me na tua presença para não pecar mais contra ti, Senhor. Conserva-nos na tua presença, onde há plenitude de alegria, onde podemos experimentar a tua paz, o gozo e a alegria no coração, em nome de Jesus. E também determinamos toda oposição agora, tudo que seja contrário ao propósito, ao plano do Senhor, seja nas regiões celestes sobre este lugar, seja na área geográfica, seja nas nossas vidas, agora toda oposição recue, retroceda e vá ter retirada em nome de Jesus. Que saia todas as trevas, todas as mentes vagando, toda distração, toda resistência quanto à tua palavra, toda dureza de coração, Senhor, toda amarra, todo vínculo com as trevas do passado, todas as maldições, sejam hereditárias, seja adquirida devido aos pactos, acordos, alianças com chave com as trevas, nós desfazemos agora pelo poder da autoridade que é no nome de Jesus. Declaramos livres agora este lugar, livre essas vidas, nossas vidas, para estar receptivas, para receber mais de ti nesta manhã, através dos louvores, através, Senhor, da tua palavra ministrada nesse ambiente, neste momento. Nós queremos estar, Senhor, como um coração, como boa terra, Senhor, como terra boa, para receber a semente lançada em nossos corações, que vem germinar e produzir frutos a 30, 60, 100 por um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, também contempla aqueles que estão, Senhor amado, com os corações feridos, machucados. Começa a liberar a unção de cura, vai liberando a unção de cura, vai entrando o Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo a circular livremente na mente, dos corações, no corpo, na cabeça, planta dos pés, Senhor. Visita agora em todas as trevas, toda enfermidade também, tira em nome de Jesus, porque o Senhor disse que quando foi para a cruz, lá em Isaías 53, e 4 e 5, diz que o Senhor, quando foi para a cruz, levou as doenças, enfermidades, dores, e pelas chagas, pisaduras de Jesus fomos sarados, curados. Recebemos pela fé essa palavra,
em nosso coração, em nome de Jesus. Também visita os familiares, Senhor, agora as casas, Pai, de cada um, Senhor, onde quer que eles se encontrem, visita, Senhor, ali os familiares de cada um, visitando, tocando, despertando a fé, Senhor, para que eles possam também abrir seus corações, que Tu possa ali também implantar Teu reino, Teu trono, a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai, também, Senhor, o hospital, o asilo, o presídio, Senhor, recolhe os Teus ali, Senhor, vai tirando das trevas, traga para a luz, Pai, em nome de Jesus. As autoridades instituídas por Ti também colocamos diante do Teu altar, nos clamamos pela intervenção Tua poderosa, natural e sobrenatural, para que eles possam governar segundo os Teus preceitos, segundo os Teus princípios, segundo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Queremos abençoá-los em nome de Jesus, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, dispõe de nós nesta manhã, Pai. Recebe, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. Queremos Te convidar, Senhor, porque a Tua palavra diz no Evangelho de João 1,11, que Tu vieste para os seus e os seus não o receberam, mas nós queremos dizer esta manhã que nós queremos Te receber, sim, Senhor. Nós Te pertencemos, porque Tu és Senhor absoluto e soberano, Tu és onipotente, onipresente, onisciente, e nós queremos Te receber. Nós Te convidamos agora, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós Te convidamos a fazer morada eterna no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, porque eu creio, Senhor, que Tu és o Filho de Deus, que vieste ao mundo em carne e na cruz do Calvário derramaste Teu precioso sangue pela minha vida, pelos meus pecados, dos quais me arrependo agora de todo o meu coração, e recebo, Senhor, o Teu perdão, e me ajuda agora a seguir a Ti em consagração, em nome de Jesus, como filho, obediente e submisso, fazendo parte do corpo de Cristo, como um membro disponível a Ti, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, dispõe de mim. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Recebe, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória. Podemos sentar, irmãos. Quero saudar todos com alegria, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Todos bem-vindos. Diga para o teu irmão, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Salmo 133 diz isso, né? Então, que a gente nunca deixe o nosso lugar vazio, né? Nossa cadeira, a gente possa estar sempre em comunhão com os irmãos, né? Em unidade, numa só fé, num só Espírito, num só Senhor e Salvador, né? Jesus Cristo, Ele é o único digno de ser adorado, exaltado e glorificado. Amém, irmãos? Tem alguém pela primeira vez? Ergue a mão aí se tem alguém pela primeira vez. Tem. Aqui tem, né? Ali também. Os irmãos vão entregar uma fichinha para a gente poder, no final, os irmãos vão ajudar para preencher. Queremos viver como uma família. Aqui tem uma pessoa. Aqui lá atrás também. Eu sempre digo que a igreja é a família de Deus, né? Aqui tem uma pessoa aqui. E lá também. Ali. Jesus, certa vez, né, Ele estava pregando a palavra do reino de Deus numa casa cheia de pessoas, e aí veio lá Maria, os irmãos, a mãe, os irmãos e as irmãs dele vieram procurar ele, chamar ele, mas como estava muito cheio a casa, eles mandaram um recado lá de fora: vai lá dentro e chama Jesus, porque diz que a mãe e os irmãos estão aqui fora, querem falar com ele.
Aí quando ele recebeu o recado, ele olhou para as pessoas que estavam escutando. Ele disse, olha, minha irmã, mãe, são esses que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então a igreja, a família de Deus é esse, que ouve a palavra e a praticam, obedece a palavra. Né? Mas nós estamos aqui, fomos escolhidos. Jesus diz em João 15:16, não foi você que me escolheu, mas eu vos escolhi, para que vás e deis frutos, esses frutos permaneçam. Isso significa que realmente há uma transformação em nós, quando somos chamados, igrejas chamadas para fora do mundo, pecaminoso, para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Que todo o desejo do Senhor, o propósito dele, ter vindo ao mundo é escolher os seus, formar a igreja, formar o corpo de Cristo, que é a igreja também. Então é muito bom estarmos aqui para estarmos recebendo mais dessa palavra que é espírito e vida. Vamos ver isso lá no Evangelho de João, João 6:63. Por isso que há uma transformação quando nós acolhemos essa palavra com fé no nosso coração. João 6:63 diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, as palavras que Jesus diz, a palavra de Deus, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então não devemos ter atitudes carnais, pecaminosas, mas andar no Espírito, e as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Por isso que há uma transformação quando nós acolhemos a palavra no nosso coração. Em Tiago também diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para a salvação das vossas almas. Amém? Amém. Agora nós temos um espaço para testemunhos. Tem alguém que quer vir aqui à frente, testemunhar daquilo que Jesus tem feito na sua vida? É a oportunidade que você tem para glorificar Jesus. Amém. Eu queria saudar toda essa amada igreja com a paz do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo também, meus irmãos. Algum tempo atrás, meus irmãos, a gente veio na igreja aqui buscar o Senhor, e aconteceu uma coisa muito desagradável lá na casa nossa, que o inimigo usou, uma pessoa bem próxima para nos aborrecer, e a gente continuou orando, meus irmãos, buscando a presença do Senhor, mesmo que tinha acontecido isso, entregando tudo nas mãos de Deus. E a gente tentava ter comunhão e tudo, mas o inimigo sempre botava trevas, sempre botava angústia no meio, dessa família, de perto de nós. Então, a gente pensava, Senhor, quando vai acabar isso? E durante os cultos que a gente vem vindo, o nosso querido pastor sempre vem pregando em perdão, perdoar o próximo, e nunca deixar de orar para o próximo. Não interessa se ele fez algum mal ou não, a gente tem que perdoar, meus irmãos? Então, Deus levou essas pessoas para a casa do Senhor, e começou a transbordar completamente o coração deles, que eles viraram um verdadeiro coração de manteiga, E a gente nunca ia dizer que eles iam lá na casa da gente se arrepender e pedir perdão, meus irmãos. E isso aconteceu essa semana, porque Deus insiste. E Deus nunca vai deixar de ouvir a oração. Pode ser de um pequenininho, meus irmãos. Pode ser até mesmo de uma criança. Que Deus faz a obra nas obras das pessoas, meus irmãos. Que a gente nunca pode desistir de dizer que Deus nunca vai amolecer o coração do nosso próximo. Porque se Ele existe, que eu tenho fé e creio que Ele existe, Ele vai fazer todas as coisas para o bem daquele que teme a Ele. Então esse é o meu testemunho, meus irmãos. Que Deus levou essas pessoas, hoje estão ministrando no meu outro ministério, mas Deus levou eles para a casa do Senhor e fez a transformação no coração deles. E foi através da oração da gente perdoar, jejuar e pedir para Deus dar uma transformação. E eu tenho certeza, que a partir dessa semana, como eles vieram se arrepender e pedir perdão, e nós perdoamos em nome de Jesus, agora são outras pessoas. E eles vão, aonde que eles estiver, ou aonde que nós estiver,
a gente pode dizer que existe a paz entre o povo de Deus. E isso para nós é grandioso, a gente não tem nem como agradecer a Deus por isso, meus irmãos. Então daí, esta semana estavam lá na nossa casa pedindo perdão, e Deus pediu também para eles falar para nós. Que muitas vezes a gente perdia o sono pensando nisso, Senhor, muitas pessoas próximas a gente não consegue dar um abraço, não consegue dar uma paz do Senhor, dizer, né, olha, esteja um bom dia, que Jesus esteja contigo, né. Então essa semana daí como eles foram lá, Deus deu um recado para eles, né, falar para nós, que estão sendo bastante usados também na obra de Deus, né, que quando Deus quiser falar com nós, é principalmente na noite que Ele vem falar com nós, quando a gente perde o sono, a gente fica pensando bobagens, coisas assim, que a gente se ajoelhar, orar na palavra, que Deus vai instruir o que Ele quer de nós, né, e isso essa semana aconteceu, né, comigo, né, eu perdi bastante o sono e comecei a buscar na presença do Senhor, e Deus me revelou, meus irmãos, que Ele quer usar muito eu, né, na oração, quer usar muito eu na palavra. E isso eu fico muito agradecido a Deus, que realmente, meus irmãos, o tempo está se terminando. Cada minuto que passa, cada segundo que passa nas nossas vidas, não é que nós estamos ficando mais velhos, não, é o mundo está se terminando. Que a palavra de Deus diz que não passará dessa geração, até que o Filho de Jesus, o Filho de Deus aparece, que é Jesus Cristo. Então vamos vigiar de noite e de dia, vamos estar na presença do Senhor, que com certeza, meus irmãos, nós temos que trabalhar na obra do Senhor para conseguir resgatar a maioria das almas que nós puder para a casa de Deus, em nome de Jesus. Esse era o meu testemunho, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Também o irmão Maurício está aí hoje. Glória a Deus. Compartilhar uma palavra também, irmão. O senhor acabou de falar que Deus quer usar esses vasos, né, irmão? Amém, irmãos. Fui pego bem de surpresa porque eu vim para receber só mesmo. Amém? Amém. Eu queria abrir uma palavra com os irmãos no livro de Malaquias. Foi uma palavra que o Senhor me deu nessa manhã. Malaquias 3, Malaquias capítulo 3. Perdão, irmãos, é Malaquias 4. Amém. Do versículo 1 em diante que diz: O Senhor Todo-Poderoso diz: Está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria, como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor,
lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Amém? Agora Malaquias 3, do versículo 13 em diante, que diz também: O Senhor diz: Vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: O que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: Não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo, e na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz: Eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Mas, uma vez, o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Amém. Então aqui o Senhor fala, né, irmãos, que no versículo 15, é fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Aqui, irmãos, existe muitas vezes a gente pensa no coração que a gente realmente vê as pessoas no mundo fazer e cometer maldade, fazem o que querem, na hora que querem, e parece que nada acontece. E às vezes até a gente que é cristão também, a gente muitas vezes olha muitas vezes esses exemplos no mundo, e a gente acha que com a gente também não vai acontecer nada disso. Que Deus é longânimo, e que Ele não vai fazer a diferença desses pecados que a gente comete. Mas Deus vai fazer, irmãos. Deus dá um tempo, dá um prazo para a gente fazer, para a gente chegar até Ele, para a gente se arrepender. E muitas vezes a gente coloca no nosso coração, bem como está nesse versículo. É fácil notar que os orgulhosos são felizes. Muitas vezes a gente olha, observa, eles são felizes, mesmo cometendo mal e cometendo pecado e fazendo as coisas erradas. E mesmo a gente, quando é crente, a gente pensa que é a mesma coisa. A gente se torna feliz ou fazendo mal, cometendo aquilo, se torna uma rotina na vida da gente. Mas Deus está dando um prazo para a gente mudar a nossa situação. Irmãos, em todas as histórias que a gente vê na Bíblia, desde reis, Deus sempre está dando um tempo para as pessoas, para os reis se arrepender. Naquela época o rei cometia um pecado, se ele se arrependia, Deus ia lá e cobria ele com o sangue dele. Ele se arrependia, o Senhor voltava, pedia que ele se voltasse, e se o rei se voltasse para ele, ele firmava aquele rei de novo. Mas assim a gente muitas vezes tem esse pensamento no coração, é fácil notar como aqueles que fazem e praticam o mal, nada acontece com eles. E a gente pensa isso no nosso coração também. Só que é um erro, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai cobrar isso da gente. Deus vai cobrar tudo aquilo que a gente sabe, que a gente recebeu, tudo isso Deus vai cobrar. E eu abri essa palavra nessa manhã e levei um susto, porque eu me identifiquei bastante nisso daqui. Eu me identifiquei bastante porque eu virei as costas muitas vezes para a obra de Deus,
Mesmo tendo Deus falado e muitas vezes comigo em sonho, chegou a colocar o pastor um dia em sonho com a mão na minha cabeça orando por mim. E mesmo assim eu endureci meu coração. E eu posso dizer para os irmãos que a mão de Deus me alcançou, irmãos. O Senhor colocou tudo por terra. E está colocando por terra, só não sei até onde vai. Mas essa palavra Ele me deixou de manhã como um consolo. Porque se eu parar de ser orgulhoso, se eu parar de ser uma pessoa com coração duro, embora tudo que Ele tem falado para mim, tudo que Ele tem me mostrado, Ele vai fazer a obra. Mas as perdas que eu tive, eu não sei se o Senhor vai reparar isso de novo. É isso, irmãos. É isso que a gente tem que ter o cuidado. Hoje a gente está sentado aqui na presença do Senhor e a gente muitas vezes pode notar que tudo está certo na vida da gente. Tudo está dando certo, tudo está legal. Mas, irmãos, se eu me endurecer o coração para o Senhor, isso tudo vai por terra. Tudo. Por isso que eu disse para os irmãos, o Senhor começou uma obra na minha vida agora de novo, que eu não sei onde vai parar. Não adianta eu chorar, não adianta eu espernear. Por quê? Porque foi bem como nesse versículo. É fácil notar que os orgulhosos são felizes. Eu prestei muita atenção nos orgulhosos, como eles eram felizes no que eles faziam, como tudo dava certo. Tudo dava certo, sabe por quê? Porque a casa deles estava, como diz na palavra, construído na areia, e está construído na areia. E onde é que eu estava construindo de novo, que era a minha casa? Na areia. O que Deus fez? Deus ruiu tudo, para me mostrar que eu estava errado, e que eu estava prestando atenção nos orgulhosos. Irmão, o orgulho é um pecado. E onde é que eu estava observando? Eu estava observando as coisas no pecado. Então Deus está destruindo tudo. Como eu disse para os irmãos, não sei onde vai parar, que o Senhor me mantenha firme em pé. Amém? E mais adiante ele diz, então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Olha só, irmãos, o que ele diz. Então os que temiam o Senhor, Deus escutou, Deus escuta aquele que teme a Ele. Mas aquele que não teme a Ele, que é orgulhoso, Deus não escuta a oração dele. Por quê? Porque o coração dele está orgulhoso, está que é uma pedra. O que vai sair dali de dentro? Nem orar a pessoa não ora. Não vai orar, não vai fazer nada. E ele vai ficar só prestando atenção no mundo. E é isso que acontece. Nas mágoas, no ressentimento, na raiva, na ira. Como o irmão há pouco tempo deu testemunho que ele não prestou atenção nisso, ele foi orar. E eu muitas vezes não prestei atenção nisso daí, eu não fui orar. Eu fui endurecer meu coração. E como diz a palavra, é duro recalcitar contra o Senhor, né? Quem venceu o Senhor? Ninguém venceu. É uma ignorância total. Amém, irmãos? E ele continua falando, e na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Então o nome daquele que respeita a Deus e adora a Deus vai ser escrito num livro. Deus não esqueceu ele. O nome dele vai ser escrito e Deus não vai esquecer ele nunca, nem agora no presente vai esquecer. Talvez o Senhor me levantou nessa manhã mesmo com o intuito de ver essa palavra e compartilhar com os irmãos, porque a gente tem que compartilhar, porque é uma coisa que acontece, está acontecendo na minha vida. O Senhor está derrubando, colocando tudo por terra. E no versículo 17 diz, o Senhor Todo-Poderoso diz, eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho, que lhe obedece. De novo, Deus fala da obediência. Então, irmãos, eu digo para os irmãos, talvez a gente esteja sentado aqui e não queira prestar atenção nisso, mas cada palavra, irmãos, cada testemunho, cada coisa que os irmãos falam aqui, é para a gente prestar atenção. Nada disso aqui é em vão que Deus está dando. E um dia, como está acontecendo comigo, os irmãos vão presenciar isso. Talvez não pelo lado como eu estou presenciando. Amém? Mas a gente tem que estar firme no que Deus está falando e escutando bem atento. Porque aqui ele diz, né? Eles serão o meu povo quando...
Eles serão o meu povo quando chegar o dia que estou preparando. Eles serão o meu próprio povo. E eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece, da obediência. Mais uma vez, o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as pessoas más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Então Deus vai fazer essa diferença, irmãos. Eu muito escutei essa palavra aqui, que Deus ia fazer a diferença entre o que serve e o que não serve. Porque quando a gente firma um propósito com Deus e quando Deus traz a gente para a igreja, Ele tem um propósito para a vida da gente. Então nós não somos mais de nós, porque tem um Deus Todo-Poderoso que conduz a nossa vida. Quando a gente diz que a nossa vida não vai ser mais da gente, muitas vezes a gente pensa que agora você é um escravo, você é uma pessoa que só vai vou andar como um robô, e não é assim. Então muitas vezes a gente tem que provar o outro lado, o que é ruim, para ver como que Deus está dando é bem melhor. Amém, irmãos? Que a gente possa fazer a diferença realmente do que serve e do que não serve. Amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. Receba as palmas. Vamos se colocar de pé para louvar o Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Digno é o Senhor. Toda honra e toda glória somente ao Senhor. Nós somos todos vasos usados, né? E como é maravilhoso a gente poder ser usado por Deus, né? Que nem o pastor sempre diz, né? Que se o prefeito escolhesse a gente para algum cargo, a gente ia pular, né? Se o governador escolhesse, né? Imagina o presidente, então. Mas nós servimos ao Deus do universo, o Rei do universo. Então, meu amigo, meu irmão, fica alegre então nessa manhã, né? Nós servimos ao Rei dos Reis, ao Mestre dos Mestres, muito maior que qualquer presidente ou rei aqui nesse mundo, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor de tudo que existe, né? E nessa manhã o Senhor quer convidar cada irmão que está aqui para a gente viver pela fé. Sempre tem
Diga para o teu irmão, pela fé é viver e praticar a palavra de Deus. Amém. Nós podemos sentar. Aqui é Apocalipse capítulo 3, que a gente leu no início, no versículo 1 do capítulo 3. A parte final do versículo 1 diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Como isso é sério, né? Porque as pessoas, o que significa isso? Quer dizer que a pessoa é cristão de nome, né? Certa vez tinha no quartel, o general ia passando revista assim, e de repente ele disse assim: todos ferreiros, um passo para frente. Aí, pum, um passo para frente. Muito bem, nós temos serviço na ferraria lá, então vocês vão colocar ferradura nos cavalos. Não, 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 general, o meu nome é João Ferreiro, eu não sou ferreiro de profissão, é só tem meu nome, João Ferreiro. Aí o outro disse também, José Francisco Ferreiro, também, general, eu não sou. Aí o outro disse: aqui, general, estou aqui pronto, eu sou ferreiro de profissão. Ele foi para o serviço. Muitos assim têm nome de cristão. Aí é isso aqui. Em nome de que vives, mas está morto. É só de fachada. Só de nome cristão. Mas não tem a vida de Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida de Deus que veio até nós. Então, se eu não recebo Cristo no meu coração, no centro da minha vida, tem nome de cristão, mas está morto. Não tem a vida de Deus. Nós precisamos receber a vida de Deus. Por isso Jesus disse para Nicodemos, que no João capítulo 3, que ele deveria nascer de novo. Senão ele não veria o reino de Deus. E se ele não nascesse da água do Espírito, ele nem entraria no reino de Deus. Vão ficar fora. Porque o reino de Deus tem a vida de Deus, tem a vontade de Deus sendo feito. No mundo até que jaz do maligno, diz a palavra em 1 João, que jaz do maligno, o príncipe do mundo é Satanás. Ali reina a morte, as trevas. Como é maravilhoso, domingo de manhã estamos aqui reunidos, recebendo essa revelação, que nós temos a vida de Deus, porque nós abrimos o nosso coração.
Então que a gente anuncie o Evangelho, a boa notícia, que não precisam ficar na morte, como o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 1, todos estávamos mortos nos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus. E essa vida começa a fazer uma transformação em nós. Se éramos mentirosos, vamos parar de mentir. Se roubarmos, parar de roubar, né? Se enganarmos, parar de enganar. Vai haver mudança, transformação. Se adulterava, vai parar de adulterar. Se fornicava, vai parar de fornicar. Vai ser fiel agora. Né? Se pensava em se separar, agora não vai se separar mais. Porque isso não é da vontade de Deus. Se é uma pessoa que murmurava, reclamava a vida inteira, agora, opa, vai ser agradecido. Abrindo os olhos de manhã, vai começar a louvar e agradecer o Senhor pela grande salvação, porque Ele nos livrou da condenação eterna. Todos estavam mortos. Morte na Bíblia quer dizer separação eterna de Deus. Todos estavam mortos, separados eternamente de Deus. Ou seja, tendo a morte eterna, mas Jesus veio nos trazer vida eterna. Quando a gente recebe Ele verdadeiramente no nosso coração, nós recebemos o perdão, a filiação e a vida eterna. Que tremendo isso. A gente começa a ser uma pessoa agradecida, louvando, agradecendo, né? Ou você murmura ainda? Pergunta para o teu irmão, você murmura ainda? Você anda insatisfeito ainda? Então duvide se Jesus está no teu coração. Porque quando Jesus está no coração, quando Ele habita em nós, né? E diz que na presença dEle há plenitude de alegria. O apóstolo Paulo diz, entristecido com muitas circunstâncias, situações desagradáveis, mas sempre alegre, porque dentro do coração tinha uma alegria maior, né? Que é Jesus. Então é muito importante. E aqui também no versículo 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Né? O pecado nos mancha, né? E quando Jesus derramou seu sangue no Calvário, pode ser a maior mancha ou pequena, quem crê recebe a remissão dos pecados, é purificado. Pode ser vermelho como carmesim os pecados, mas fica branco que nem a neve. Nós precisamos receber essa revelação, essa realidade, essa mudança no nosso coração. Depois, nos 5 vencedores, será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro de vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai. Eu queria também abrir um pouquinho mais para frente, Apocalipse capítulo 5, no versículo 6. O Senhor tem falado assim, dias já. Capítulo 5, Apocalipse, versículo 6. Só a primeira partezinha. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. Esse cordeiro que fala de Jesus Cristo, ele foi morto, agora estava no meio do trono, no centro do céu. Deus colocou ele no centro da economia de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus. Jesus é o centro. Por isso ele se tornou Senhor dos senhores, Reis dos reis. E quando Ele olha para nós, Ele quer ver também o Filho dele, Jesus Cristo, no centro da nossa vida. Diz para o teu irmão aí, irmão, o Senhor quer ver o Filho dele, Jesus Cristo, no centro da tua vida. E o centro é o coração, né? Não é esse músculo que bate aqui, mas o coração compõe de 4 faculdades, 3 da alma e 1 do espírito, que é a mente, as emoções, a vontade, são 3 faculdades da alma, e 1 do espírito, que é a consciência. Isso compõe biblicamente o coração, e o coração é o centro. Deus quer ver o seu filho no centro, amém? Porque ele é o cordeiro que foi morto.
Lá no passado, esses irmãos lêem lá em Jerusalém, na velha aliança, Deus ordenou na lei que fosse sacrificado um cordeiro pela manhã, toda vez, né, aqueles pecados cometidos durante a noite, tinha que ser sacrificado um cordeiro pela manhã, o sangue tinha que ser derramado, né, num animal inocente, branquinho, né, sem um fiapo de cabelo preto, simbolizava a pureza, a santidade já. Mas como o cordeiro vai tirar pecado? Só cobria, né? E Deus queria mostrar tão grave é o pecado. O salário do pecado é a morte. Ele tinha que ser pago com a morte. E à tardinha também era sacrificado outro cordeiro pelos pecados cometidos durante o dia. Mas Deus estava ministrando que pode ter um substituto para morrer, porque o ser humano que deveria morrer, mas Jesus veio como substituto, morrer no meu e no teu lugar. Ele morreu sim, ele recebeu o nosso castigo, o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, e ele recebeu os açoites, os cravos, aquela morte horrenda, horrível, do meu e no teu lugar. E quando a gente se entrega para Jesus, quando Deus vê Jesus no centro, quando a pessoa é tão humilde, que se quebranta e abre o coração, se entrega para Ele, Deus reconhece todos os pecados cobertos com o sangue dele, livre da condenação. Por isso que Romanos 8:1 diz que em Cristo não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, nossa vida precisa estar em Cristo, nós precisamos ser um com Ele. Jesus, quando orou na oração sacerdotal, no Evangelho de João 17, ele disse assim para o Pai em oração: Pai, eu te peço que eles sejam um como nós somos um. Precisamos estar unidos. O apóstolo Paulo, quando fala nas epístolas, ele diz: em Cristo, em Cristo, em Cristo. Precisamos estar em Cristo e nunca saia mais de Cristo. Porque a salvação só há em Cristo Jesus. Lá na cruz Deus consumou o seu grande amor, né? O amor foi consumado lá na cruz quando Ele entregou o seu único amado Filho. Por isso, Ele é o centro das atenções. Não há salvação. Volta a dizer, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, não tem outra vida. O caminho, a verdade, está artigo definido. Não é um caminho, não tem muitos caminhos, não. É um caminho, o único caminho é Jesus. Única vida de Deus está somente em Jesus. Em nenhum outro lugar você acha vida divina e vida eterna. Somente em Jesus. Deus concentrou tudo nele. E por isso que aqui volta a dizer, Apocalipse 5:6, vi no meio, o apóstolo João aqui viu dessa visão, no meio, no centro do trono dos céus, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Reis. Ai daquele que sair dele, está perdido. Não há salvação em outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus. Atos fala isso também, Atos 4:12, que a salvação é o único nome que importa, sejamos salvos, o nome do Senhor Jesus. Mas o problema dos cristãos, irmãos, é que os cristãos em geral, né, como eu falei, às vezes só tem o nome, eles creem em Jesus. Eles creem em Jesus. Tem Jesus como Salvador, né? Mas o centro da vida deles não é Jesus. Às vezes o centro é o trabalho. Tem pessoas que trabalham. Às vezes é o trabalho o centro. Às vezes também o centro é a preguiça, o comodismo. Estão sempre acomodados. Jesus não é o centro, né? Às vezes Jesus ocupa o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar, e se não é o último, às vezes, em alguns. Às vezes o centro da vida da pessoa é a honra.
Olha como é bonito ser honrado, né? Os que me honram, honrarei, o Senhor diz, né? Mas o centro da vida, às vezes, é a honra, o bem-estar, né? Quem não gosta? É muito fácil deixar o bem-estar no centro da vida, né? A vaidade, às vezes pode ser a vaidade, o orgulho, e foi falado hoje, né? Isso pode ser o centro. Ou o material, ou o dinheiro, pode ser o centro da vida. Por isso que muitos se atormentam com muitas dores. Lá em 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o dinheiro está no centro, ele se torna o Deus dele, não é Jesus. E essa pessoa vai se atormentar com muitas dores. E por isso você vê tantas dores nesse mundo. Porque não é Jesus o centro, não é Jesus o Deus, há outros ídolos. Isso sem falar em ídolos, idolatrias. Às vezes pode ser uma pessoa ser o centro daquela vida, né? Nada pode estar no centro. Porque se Jesus estiver no centro, irmãos, você se torna a pessoa mais feliz do planeta. Não importa o que aconteça à tua volta, aquilo ali é fichinha para Jesus, porque Jesus venceu o pecado, venceu o mundo, venceu Satanás, venceu a morte, porque ele ressuscitou o terceiro dia. Para ele não há problema quando Jesus é o centro, quando Jesus é tudo para nós. Você tem tudo, não falta nada. Precisamos crer, irmãos. Por isso que é importante nós nesta manhã se examinar o que está no centro da tua vida e da minha vida. Ainda tem oportunidade. Nesta manhã Deus nos oportuniza a fazer essa troca. Se Jesus não é o centro ainda, se tem algo ocupando o centro da tua vida, ou seja, o teu coração, nessa manhã você se examine. E pode trocar, porque o Senhor é contigo. Deus não quer pessoas somente com nome de cristão. Ele quer realmente estabelecer o seu reino, seu trono, sua vontade. E por isso você vai ser transformado daí. Talvez você tenha tantas tristezas, tanta discórdia, como foi falado, não perdoando o próximo. Pois se Jesus está no centro, você vai perdoar todas as pessoas. Jesus disse, você tem que amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Você vai ser capacitado para isso. Porque Jesus pode todas as coisas. O apóstolo Paulo em Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o que fortalece. Jesus é todo poderoso. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele pode todas as coisas ao mesmo tempo. Se Ele estiver no centro, você está realizado aqui e por toda a eternidade. Diga aí para o teu irmão, acorda. Se Jesus estiver no centro, você terá tudo, aqui por toda a eternidade. Porque muitos pensam só viver bem aqui. Não, e o além, como é que é? Pergunta ao teu irmão, e o além, como é que está? Tu está preparado para o além? Porque esse é o tempo maior, né? Porque aqui é 60, 70, 80, 100. Olha, para passar do 100 aqui é difícil, né? Mas depois é 200, 300, é uma eternidade. Você já parou para pensar onde você vai passar a eternidade? Jesus está voltando. Pergunta aí para o teu irmão, você está preparado? Jesus está voltando. Só podemos estar preparados se deixamos de ser cristão de nome, mas autênticos, fiéis, seguidores, consagrados, seguir os passos do Senhor. Seguir. O Senhor, sabe o que o Senhor diz para os seus discípulos? Você é discípulo ou não é? Sabe o que Ele diz? Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Você tem que seguir Jesus. Esse é o verdadeiro discípulo, em consagração, né?
seguir em consagração e submissão e obediência. Amém, irmãos? Então examine-se essa manhã e faça essa troca, amém? Troca hoje, não importa o que tiver, né? Às vezes tem gente que tem um ciúmes no centro da vida, uma inveja, insatisfeito, murmuração, rejeição, rebelião, sei lá o que, tantas coisas que você pode ter, né, no centro da tua vida. Tira, troca essa manhã, coloca Jesus e você verá quão feliz você vai ser aqui e por toda a eternidade. E aí você se torna útil para o Senhor. O Senhor pode te usar como vaso de bênção, senão nem isso, não vai servir para nada. Vimos há pouco o irmão compartilhar, Deus vai fazer diferença daqueles que servem e daqueles que não servem, daqueles que obedecem e daqueles que não obedecem. E vai fazer diferença. Diga, teu irmão, o Senhor vai fazer diferença. Começa a obedecer. Muitos ficam ainda no ABC, né? Não, agora não é mais ABC, agora é obedecer, né? Mudou o alfabeto agora, né? Não é mais ABC, é obedecer. Que bênção, né? Vamos se colocar de pé, vamos agradecer a Deus nesse momento. Peço perdão. Glória Alva encerrar com oração. A irmã está em Taquari agora, né, irmã? Mas está aqui também, glória a Jesus. Até estava falando com o Antônio antes, para nós se reunir essa semana lá, para ver se achar um tempo para todos lá, né? A irmã, eles e o pessoal da Janete. Vamos nos colocar então, irmãos, na presença do Senhor, fechar nossos olhos, nos colocar verdadeiramente na presença do Pai. Ó Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por essa manhã, por essa reunião, por essa comunhão entre irmãos, ó Pai, por nos fortificar, Senhor, na tua presença, ó Pai, por falar conosco, Senhor, por tocar os nossos corações. Louvado seja, Senhor, por nos chamar novamente à obediência, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, como está dito na tua palavra, que o Senhor tem de misericórdia para conosco e nos chama a cada manhã na sua presença. Te agradecemos, Senhor, te pedimos, Senhor, que nos dê força, Senhor, nos dê do teu Espírito Santo, derrama, ó Pai, do teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor, para vir a nos capacitar, ó Pai, para vir nos fortalecer, nos ajudar, Senhor, a estar fazendo a tua vontade, em estarmos em obediência, Senhor. Ó Senhor, conhece, o Senhor esquadrinha o coração de cada um aqui. O Senhor conhece o coração de cada um, de cada fraqueza, de cada tentação. Mas o Senhor sabe que o Senhor está, que nós possamos saber que o Senhor está ao nosso lado, segurando as nossas mãos, que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor sempre está conosco, que seus olhos sempre estão em nós, que nós possamos estar fortes na presença de Deus, não olhando para as coisas do mundo, porque o mundo venha nos enfraquecer, venha nos afastar de Deus, mas que a gente possa estar somente olhando para Cristo, Senhor, para Cristo, ó Pai, em busca, Senhor, da nossa salvação, Senhor, que é a promessa sua, Jesus, aleluia. Senhor, eu quero estar nas bodas do Cordeiro, aleluia. Eu quero estar te louvando junto com os anjos, Senhor, porque isso é promessa sua, Senhor. Glórias, glórias te damos, ó Pai. Eu quero estar na Nova Jerusalém. Eu quero estar, Senhor, onde o Senhor Deus será o nosso sol. Ó Pai de misericórdia, venha, Senhor, nos amparar e nos socorrer. Venha nos dar capacidade para te obedecer, Senhor. Venha trazer o arrependimento para os nossos corações, Senhor. Venha amolecer esse coração de pedra, Senhor, esse coração que não permite que o Senhor venha atuar. Venha amolecer, Senhor, venha fazer morada em nossos corações. Que o Senhor venha agir e atuar em nossas vidas, Senhor. Oh, glória, glória te damos, ó Pai, porque o Senhor tem usado a sua misericórdia para conosco. E que
nós possamos, Senhor, ser servos seus, que a gente possa ser, Senhor, fazer a diferença, que o Senhor possa fazer a diferença em nossas vidas, que a gente possa, Senhor, estar te servindo e te agradando, ó Pai, como filhos obedientes, Senhor, como os filhos que se comovem e que obedecem ao seu Pai, que confiam no seu Pai. Que o Senhor nos mandar, que a gente possa ir e obedecer, Senhor, sem dúvida no coração, mas confiando em Ti, Senhor, confiando na Tua vontade, na Tua palavra, ó Pai. Porque eu quero estar, Senhor, junto a Ti, te louvando e te engrandecendo por toda a eternidade, ó Pai. Que o povo, Senhor, que nós não esqueçamos dessa promessa, ó Pai. A gente está tão distraído com as coisas do mundo, Senhor, e te pedindo tantas coisas. Te pedindo, Senhor, saúde, te pedindo dinheiro, te pedindo afeto. A gente está te pedindo tantas coisas, estamos esquecendo o principal, que é a vida eterna contigo, Senhor. Que a gente possa estar pedindo e clamando e buscando, ó Pai, essa vida eterna contigo, Senhor. Venha nos lavar com teu sangue, Senhor, nos remir de todo o pecado, Senhor. Venha nos dar o dom do arrependimento, Senhor. E venha nos dar a força, Senhor, para te servir conforme o Senhor determinar para cada um. Senhor, eu peço, Senhor, que venha nos levar para casa, Senhor, em segurança. Que venha dirigir as nossas vidas durante essa semana, Senhor. Que a gente possa estar se reunindo, Senhor, para se fortalecer na Tua palavra, Senhor. Venha nos proteger e nos dirigir as nossas vidas, Senhor. Lhe peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Recebe as palmas. Mas eu quero só perguntar, de que cidade a senhora é mesmo? Cachoeira do Sul. Quer dizer, da alegria até a visita da senhora, né? Muito bem-vindo. E ali no final elas vão ajudar a preencher. E nós temos também dos Estados Unidos, irmão, aí, né? Jung, como é que? Jung, muito bem-vindo também dos Estados Unidos, junto conosco nesta manhã com o João Carlos. No final também eles vão ajudar a preencher fichinha ali para a gente ter os dados, irmãos, para poder estar orando junto como família, né? Porque eu sempre digo que a igreja é a família de Deus. Vamos viver como família, em oração, orando uns pelos outros, pela família de cada um. Amém? Tá, agora nesse último louvor, todos estão convidados ainda, quem quiser oração, vão fazer uma fila aqui no centro, já façam logo, e os irmãos logo vêm aqui para frente para ajudar a orar. E já me despeço então, até logo mais o culto à noite, às 8 da noite, que não vamos só ter um dia muito abençoado, ricamente, mas uma semana e um mês que ainda está no início, assim, muito a unção, a graça, a presença de Deus, sob a cobertura e a proteção de Deus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe agora e sempre, amém? Deus abençoe. Vamos louvar com alegria então, né? O Senhor está procurando aqui pela terra os seus verdadeiros adoradores. Vamos orar e pedir para que nós possamos ser eles, né? A honra e glória do nome do Senhor. Pai, sei que os teus olhos estão pela terra procurar alguém que te adore em espírito
Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Faz de mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro